Você já parou para pensar em quantos lugares um menino pode passar até virar lenda? Um garoto começa numa quadra de terra, num bairro simples, chutando bola descalço, sem imaginar que um dia o nome dele vai estar em contrato de milhões, em manchete de jornal em 3 continentes diferentes. E é exatamente isso que aconteceu com o Neymar. Cada clube que ele vestiu não foi só um time novo, foi um salto de escala, um mundo diferente, uma pressão diferente. Um tipo de vida que a maioria de nós nem consegue imaginar direito. Hoje você vai entender a trajetória completa de Neymar, clube por clube, e por que cada saída aconteceu do jeito que aconteceu. Fica comigo até o final, porque quanto mais a gente avança nisso, mais você percebe que essa não é só uma história de futebol. É uma história sobre ambição, sobre risco e sobre o preço de ser o centro das atenções o tempo inteiro. Vamos começar pelo que é familiar. Todo mundo que acompanha futebol sabe o nome Santos. É o clube onde Pelé virou lenda, décadas atrás, na cidade litorânea de Santos, no interior de São Paulo. E foi lá, nas categorias de base desse mesmo clube, que um garoto pequeno, rápido, cheio de habilidade, começou a chamar a atenção ainda muito novo. Neymar estreou no time profissional em 2009, com apenas 17 anos. E não demorou muito para virar a principal referência do time. Agora pensa nisso com calma. Um adolescente, carregando a expectativa de ser o próximo grande nome depois de Pelé. Isso já seria pressão demais para qualquer pessoa. Mas ele não só aguentou essa pressão, ele cresceu dentro dela. Em poucos anos, já era o jogador mais valioso da América do Sul. Artilheiro, criador de jogadas, dono de um gol que ficou marcado para sempre na memória dos torcedores. Aquele contra o Flamengo em 2011, um chute encaixado de forma quase impossível, que rendeu a ele o prêmio de gol mais bonito do mundo naquele ano. E foi ainda no Santos que Neymar viveu um dos momentos mais importantes da carreira dele. A conquista da Copa Libertadores de 2011, o torneio mais importante do continente sul-americano, que o clube não vencia havia quase 50 anos. Isso não é só um título, isso é um garoto de 19 anos carregando um time inteiro nas costas até o topo da América do Sul. Mas aqui tá o que quase ninguém percebe quando olha só para os números. Um talento desse tamanho, nascendo e crescendo num país como o Brasil, sempre vira alvo. Não alvo de perigo físico, mas alvo de interesse financeiro gigantesco. Clubes da Europa, com muito mais dinheiro, muito mais estrutura, muito mais visibilidade global, começaram a observar de perto. E era só questão de tempo até a escala mudar de figura. Em 2013, veio o salto. Neymar se transferiu para o Barcelona, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos da história do futebol mundial. E é aqui que a escala sai do controle de verdade. Ele passou a jogar ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, formando um trio de ataque que ficou conhecido mundialmente e que durante anos foi considerado por muita gente o mais assustador que qualquer time adversário podia enfrentar. Vamos trazer alguns dados reais para isso ficar concreto. Em 2015, no auge dessa fase no Barcelona, Neymar marcou 45 gols em uma única temporada, o melhor número de toda a carreira dele até hoje. E naquele mesmo ano, o time conquistou a Liga dos Campeões da Europa, o torneio de clubes mais disputado e mais difícil de vencer no mundo inteiro, superando a Juventus na final, com Neymar marcando o gol que praticamente sacramentou o título. Pensa no tamanho disso. Sair de uma cidade litorânea no interior de São Paulo para ser peça central de um dos times mais vitoriosos da Europa, num intervalo de poucos anos. É como observar uma estrela pequena crescendo rápido demais, brilhando mais forte do que deveria para sua idade. Mas mesmo brilhando tanto, existia um problema que crescia por baixo da superfície. E aqui a gente entra no lado humano dessa história, porque números e troféus não contam tudo. Dentro daquele time, existia uma hierarquia clara. Messi era, sem discussão, o protagonista absoluto. E por mais que Neymar fosse essencial, por mais talento que ele tivesse, ele vivia, de certa forma, na sombra de outro nome. E isso pesa. Pesa em qualquer ser humano com ambição própria, com vontade de ser reconhecido pelo que constrói sozinho, e não só como parte do sucesso de outra pessoa.
Foi esse sentimento, entre outros fatores, que levou à decisão mais cara da história do futebol até aquele momento. Em 2017, Neymar deixou o Barcelona rumo ao Paris Saint-Germain, clube francês que buscava, com um investimento pesado, se tornar uma potência mundial. A transferência foi tão grande que quebrou completamente o recorde de valor pago por um jogador, um número tão fora da curva que, na época, parecia quase absurdo de acreditar. Mas isso não é só teoria. Você pode estar pensando, será que isso realmente mudou algo na carreira dele? Ou foi só dinheiro trocando de mãos? A resposta é que mudou. E mudou de um jeito complicado. No PSG, Neymar finalmente teve o protagonismo que buscava. Ele era, sem dúvida, a estrela principal do time. Ganhou taças domésticas praticamente todo ano. Foi peça fundamental na construção de um dos elencos mais caros já montados no futebol mundial. Só que junto com esse protagonismo veio outra coisa. Lesão atrás de lesão. Tornozelo, coluna, joelho. Ano após ano, partes importantes de temporada perdidas justamente por causa do corpo, não da vontade. E aqui está uma revelação que amplia o impacto dessa história. Mesmo com todo esse talento, existe um limite que nem dinheiro, nem fama, nem estrutura de clube conseguem resolver. O corpo humano tem um teto. E carregar peso, expectativa e ritmo de jogo em nível altíssimo, ano após ano, cobra um preço físico que vai se acumulando silenciosamente, até aparecer de uma vez. Isso ficou ainda mais claro em outubro de 2023, num momento que muita gente que acompanha futebol lembra até hoje. Já jogando pela seleção brasileira em uma partida de classificação para a Copa do Mundo contra o Uruguai, Neymar sofreu uma lesão grave no joelho, rompimento de ligamento e menisco, o tipo de lesão que tira um atleta de ação por muitos meses e que, em jogadores mais velhos, levanta uma dúvida silenciosa sobre até quando o corpo ainda aguenta aquele nível de exigência. Foi depois desse período difícil que veio outra mudança de cenário. Em 2023, Neymar se transferiu para o Al Hilal, um clube da Arábia Saudita. Parte de um movimento maior de investimento gigantesco que o futebol saudita vinha fazendo para atrair os maiores nomes do mundo. Só que, por causa justamente dessa sequência de lesões, ele conseguiu jogar muito pouco por lá. Poucos jogos, período curto, até que no início de 2025 o contrato foi encerrado antes do previsto. E aqui tá talvez a parte mais interessante de toda essa jornada. O círculo se fechando de um jeito que quase ninguém esperava. Depois de anos passando pelos maiores e mais ricos clubes do mundo, Neymar voltou para o lugar onde tudo começou. O Santos. O mesmo clube da base, da cidade litorânea, do primeiro gol profissional. Só que agora como um jogador diferente, mais velho, com o corpo desgastado por mais de uma década de futebol de altíssimo nível. Mas ainda assim disposto a competir, a marcar gol, a tentar chegar numa última Copa do Mundo antes de encerrar essa fase da carreira. E isso muda tudo que a gente pensa sobre esse tipo de trajetória. A gente costuma imaginar a carreira de grande jogador como uma linha reta, sempre subindo, sempre para cima, sempre para o clube maior, mais rico, mais famoso. Mas a história real de Neymar mostra outra coisa. Mostra uma curva. Subida rápida, pico gigantesco, queda física silenciosa e depois um retorno para o ponto de partida, carregando agora experiência, cicatriz e uma bagagem que só quem passou pelo topo do mundo e sentiu o peso de ficar lá em cima consegue realmente entender. Somando tudo, Santos, Barcelona, PSG, Al Hilal e o retorno ao Santos, Neymar soma mais de 700 jogos profissionais, quase 500 gols marcados e 30 títulos conquistados, tendo vencido com absolutamente todas as camisas que já vestiu. São números que poucos atletas na história do esporte conseguem alcançar. Mas o que fica, quando você olha para essa trajetória inteira de longe, não é só o número, é o movimento. É ver um garoto sair de um lugar pequeno, tocar o topo absoluto do futebol mundial, sentir o peso disso. E no fim, escolher voltar para onde a história dele começou.
Da próxima vez que você ouvir o nome de um jovem talento sendo comparado a Neymar, lembra dessa jornada inteira, porque ela não fala só sobre talento. Fala sobre o que custa manter esse talento vivo, ano após ano, clube após clube, sob o peso do mundo inteiro assistindo. Agora me conta, pra você, essa trajetória parece mais uma conquista ou mais um aviso sobre o preço da fama cedo demais? Se inscreve no canal para continuar explorando essas histórias comigo.